Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, hoje a gente vai estar falando aí sobre o Optional, um recurso novo do Java 8 que permite de forma mais elegante, mais semântica, que a gente verifique se o determinado valor existe ou não. Tá? Isso faz com que a gente evite o famoso no pointer exception na nossa aplicação, de forma mais elegante, de forma mais legível. Vamos lá para a prática então para ver como que funciona esse cara. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso IntelliJ, tá? Então vamos entender o que é esse optional. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem uma classe contato DAO, tá? Quem já trabalha aí, que tem um pouco mais de experiência, sabe que o padrão DAO é um padrão que permite abstrair o acesso ao dado. Ou seja, eu quero estar abstraindo o acesso ao contato. Pode ser que o contato exista no banco de dados, pode ser que ele exista num file system, em outro sistema, não importa. A ideia desse padrão é estar fazendo essa abstração. Pois bem, então eu tenho um contato DAO que tem um método que permite buscar um contato por nome. Tá? Então eu criei um método simples aqui só para ilustrar o nosso exemplo. Esse método por hora está retornando um nulo, tá? E agora a gente vai começar o nosso entendimento. Então, eu fiz a busca aqui de um contato chamado Roberto, retornou um contato, e eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar imprimindo o nome desse contato. Bom, só para estar ilustrando aqui aonde a gente quer estar chegando. Bom, como já é sabido, tá? Esse cara vai retornar um no pointer exception. Por quê? Porque esse método está retornando nulo, tá? E aí a gente está tentando acessar um método de um objeto nulo. E aí a gente toma um no pointer exception. Bom, uma forma da gente evitar esse no pointer exception é o quê? É verificando se o contato é diferente de nulo. Tá? Então, dessa forma, a gente já evita tomar o no pointer exception. Só que não é algo muito elegante, né? Por quê? Porque aqui a gente começa a tratar o contato como algo que pode ou não existir. Tá bom? Então a gente acaba usando o contato com mais de uma função. Tá? O contato ele representa o objeto contato em si, mas ele também representa essa questão da nulabilidade, tá? O fato dele poder ou não existir de acordo com essa busca que a gente fez. Com o Java 8 agora, a gente tem um tipo. A gente consegue representar a nulabilidade de um objeto através de um tipo, que é o tipo optional. Então agora, ao invés de retornar um contato, eu retorno um optional. Tá? Então, vamos criar um optional aqui, e aí vamos fazer optional.offNullable. Tá? E vamos retornar o null. Então, agora já mudou. Por quê? Porque ao invés de contato, eu retorno aqui um optional. Tá? Então, eu vou colocar aqui, resposta, ao invés de contato. Resposta. E aí, quando eu tenho um optional, eu posso ter ou não o dado. Tá? E aí eu tenho que verificar se esse dado está presente. O optional ele tem alguns métodos, claro, né? Eu preciso executar as operações dele. Uma delas é o quê? Verificar se a informação existe. Então eu vou estar usando o isPresent. Tá? O isPresent ele vai verificar se tem algum dado nesse optional. Bom, pois bem, ele retornando true, eu tenho a garantia que existe um dado ali, e aí eu posso estar pegando ele através de quem? Do get. O get retorna o tipo que eu quero, e aí eu pego o atributo, no caso o nome. Tá? E aí dessa forma eu posso executar minha aplicação, que eu não vou estar tomando o no pointer exception. Bom, o que vocês devem estar pensando é o seguinte: legal, você simplesmente trocou um if comparando se é diferente de nulo para chamar um método aí. O teu código está imperativo da mesma forma. Concordo perfeitamente, tá? Inclusive, é um super ponto de atenção aqui. A forma de estar usando o optional, tá? Essa daqui é a menos recomendada. Provavelmente, no futuro, esse método isPresent vai ser depreciado, tá bom? Por quê? Porque a gente tem formas mais elegantes, mais semânticas de trabalhar com optional. Uma forma da gente estar escrevendo esse código aqui é estar usando o seguinte método, o ifPresent. Tá? E a gente trabalha de uma forma mais funcional. O ifPresent, ele espera algo que implementa consumer. E a gente sabe que consumer é uma interface funcional e a gente pode expressar isso através de uma expressão lambda. Então eu posso colocar o seguinte, se tiver aí, você imprime, tá, o nome do contato. Olha como que ficou muito mais elegante agora o meu código, tá?
O que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Vou estar mudando aqui, ao invés de retornar um nullable, tá? Eu vou estar retornando o quê? Vou estar retornando agora um contato com o nome que a gente passou. Então, dessa forma, tá? Agora existe informação na resposta e aí ele vai estar executando essa instrução que a gente passou para ele. Tá? Então, a gente consegue trabalhar agora de forma muito mais elegante, ao invés de ter que fazer aquele if lá mais imperativo. Tá bom? Bom, então essa é uma opção, tá, para trabalhar com o optional. E o optional ele tem outros métodos que a gente pode estar trabalhando. Mas vamos dar um passinho atrás aqui. Ó. Vamos voltar ao exemplo que estava. Tá? Então, a gente criou um optional nulo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, resposta.get. O que eu estou fazendo? Isso daqui é para mostrar para vocês o seguinte. Se eu tento dar um get, tá? Sem verificar que ele está presente, eu tomo esse no such element exception. Por quê? Porque não existe nada. Né? Eu estou criando um optional de nulo. Então, como não existe nada e eu tento recuperar esse cara, ele me lança essa exceção. Então, a gente sempre tem que fazer o get, tá? Com a garantia que o isPresent foi executado. De alguma forma, a gente tem que verificar se o dado está presente ou não naquele optional. Tá? E aí tem N formas de a gente estar fazendo isso. Vocês vão ver bastante o optional quando a gente trabalhar com quem? Com strings. Tá? Em strings a gente usa bastante o optional e aí fica muito mais palpável o entendimento do optional. Bom, outras opções de método que a gente tem. Então aqui a gente criou um nullable, tá? Eu poderia dar simplesmente um off, tá? Vou dar um off aqui. E aí o que acontece? Quando eu dou um off, tá? Eu estou criando um optional de nulo. Tá? E aí eu vou ter um problema. Por quê? Porque o off, ele não espera receber o nulo. Tá? Então, sempre que eu chamar um off, eu tenho que ter garantia que o objeto existe. Então, se eu faço isso daqui, ó, aí tudo bem. Tá? Aí, estou trabalhando de acordo com o esperado do método off. Por quê? Porque eu estou passando um objeto para ele. Então, sempre que eu quero criar, tá, algo que pode ser nulo, eu tenho que usar o nullable. Tá bom? Então, essa é a diferença entre o off e o off nullable. O off, ele pode dar um null pointer exception se eu passar um nulo para ele. Bom, maravilha. Criamos esse optional. Tá? Outros métodos que existem aqui. Então, a gente viu 3 métodos. Né? A gente viu o isPresent, a gente viu o get, tá? A gente viu o ifPresent e agora a gente vai ver o método orelse. Tá? O que é o método orelse? Bom, é o seguinte, se tiver o dado aqui, você retorna ele. Se não, você informa um valor padrão aqui para ele estar retornando. Então, vamos criar um método aqui, ó, tá? Criar um método aqui, colocar assim, ó, cria contato padrão. O que esse cara vai fazer? Colocar aqui uma mensagem, tá? Criando um contato padrão. E aí, vou retornar aqui um contato. Vou retornar aqui a Juliana. Opa. E aí eu vou passar o seguinte, ó. Eu vou passar esse método para o orelse, tá? Então, o que o orelse espera? Ele espera um tOther, ou seja, ele espera que a gente retorne um objeto do mesmo tipo onde ele está sendo invocado. Então, ele está sendo invocado num optional de contato. Então, aqui no orelse, ele espera que a gente passe para ele um contato. A gente poderia também fazer isso daqui, ó. Ao invés de passar o método, a gente poderia estar criando o contato diretamente aqui. Tá bom? Funcionaria da mesma forma. Bom, e agora, então, eu tenho um contato aqui, ó. Tá? E aí, eu vou estar fazendo o contato.getNome. Bom, vamos executar esse cara. O que é esperado? É esperado que ele imprima o nome do Roberto, porque é o cara que a gente está criando aqui, ó. Tá? Então, ele criou o nome do Roberto. Bom, o que acontece? O que a gente percebeu aqui? Tá? Que ele chamou esse método. Tá? Ele criou o contato mesmo tendo um valor nesse optional. Isso pode ser um problema de performance. Tá? Por quê? Porque ele acaba, mesmo sem precisar, ele acaba criando um objeto aí desnecessário na memória. Então, dependendo onde a gente
for estar utilizando o or else, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Se você está num ponto de iteração onde você está criando muitos objetos, pode ser que você tenha um problema de memória, porque você está criando um monte de objeto aí que não vai ser utilizado, e com isso você vai ocupando a memória aí, do seu computador. Tá? Bom, tem o or else e tem o or else get. Tá? O or else get, ele espera quem? O supplier. O supplier, a gente pode representar ele através de um method reference. Já expliquei isso para vocês aqui, tá? Então, eu posso estar passando quem aqui? Ó? Posso estar passando o main e o método que a gente criou. Então, isso aqui é um method reference, que ele, no final, por baixo dos panos, ele vai traduzir isso para um lambda, tá? E aí eu vou estar executando essa aplicação, só para mostrar a diferença para vocês. Ó, repara que agora ele só imprimiu quem? O Roberto, tá? O or else get, o que ele faz? Ele só vai invocar aqui o método caso não exista nada no optional que a gente está verificando. Tá? Se o valor não estiver presente aqui, aí sim ele produz o outro objeto. Caso contrário, ele não vai estar chamando esse cara. Então vamos fazer um teste aqui. Ó. Ao invés de retornar o contato, vamos agora retornar nulo. Tá? Então agora ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que criar esse contato padrão que a gente está pedindo para ele. E aí foi o que ele fez. Bom? Então, or else e or else get, o or else ele sempre vai chamar, o or else get ele só chama caso não exista. Legal. Tem mais outro cara aqui que é o or else throw. Tá? A gente pode estar passando o quê? Pode estar passando uma exceção aqui para ele estar lançando. Ó. Passar o illegal argument exception. E aí eu também passo ele através do quê? De um constructor reference, que a gente também já viu aqui lá na aula de method reference. Tá? E aí, caso não exista o valor, então aqui a gente está retornando nulo, ele vai estar lançando o quê? Vai estar lançando uma exceção. Vou mandar ele executar aí, e aí ele vai lançar a illegal argument exception. Legal? Bom, o optional, ele tem outros métodos, tá? Aqui eu mostrei para vocês os principais, os mais utilizados, e com isso a gente já consegue resolver uma série de problemas, tá bom? E aí, quando a gente trabalhar lá com os strings, a gente vai estar vendo outros métodos, e aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o optional. Mas com isso daqui você já consegue fazer muita coisa bacana, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, e até a próxima videoaula.